E aí, meu povo, vamos que vamos, dele que dele. Hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui nesse lugar lindo, maravilhoso. Fazia tempo que ia gravar um vídeo aqui, então, só que é perto da BR. Então talvez vai passar algum ronco de carro, de caminhão aí, mas você não dê bola pra isso. Pois é, pessoal, eu vim gravar esse vídeo aqui nesse lugar maravilhoso sobre um assunto até meio chato de falar, mas que eu me senti na obrigação de falar porque nessa semana de carnaval eu recebi vários vídeos, vários comentários, né? Os meus amigos me lotavam de vídeos por causa do desfile da Salgueiro ali, mais uma vez, né? Falando de Adão e Eva, Deus e o diabo, e dá a impressão que eles estão blasfemando contra Deus e exaltando Satanás e humilhando Deus e brincando com Deus e tal. E aí me mandaram vários vídeos dizendo: mas Juarez, você não fica indignado com isso? Você não fica possesso de ver essa palhaçada contra a imagem de Deus? Pois é, pessoal. Então assim, primeiro quero deixar bem claro que eu não gosto de carnaval, nunca gostei, tenho raiva. Por mim isso aí, se existir ou não existir na minha vida, não faz diferença. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, pessoal, sobre a hipocrisia da igreja cristã brasileira. A igreja cristã brasileira, ela está aniquilada, ela está adormecida, ela está perdida, ela está na escuridão. E por que eu posso falar isso com todas as letras? Porque primeiro, a Bíblia diz que primeiro tem que tirar o galho, o tronco do teu olho, para depois olhar o cisco do olho do outro. Então o que eu quero dizer com isso? Eu não fico indignado, pessoal, quando eu vejo um ímpio cometendo crime, cometendo pecado. Eu não fico indignado quando eu vejo uma escola de samba dançando pelada, zombando de Deus. Eu não fico indignado, porque isso é para essas pessoas que Cristo veio. É para salvar essas pessoas, né? Jesus disse: eu não vim matar nem condenar, eu vim resgatar os que estão perdidos. Mas por que eu falo da igreja? Porque a igreja está tão perdida que hoje a igreja ela virou política e juíza. Ela dá opinião política, ela tem autoridade política, ela tem autoridade de condenar, autoridade de julgar, mas ela perdeu o seu papel essencial, que é de resgatar, que é de ser como se fosse o Espírito Santo, né? um Cristo aqui na terra, embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Então o que me deixa indignado é o seguinte: por exemplo, o pastor Everaldo e seus filhos, que batizaram o Bolsonaro, estão na cadeia. Eu não vi ninguém falando sobre isso. Isso me deixa indignado. Eu fico indignado quando saiu nas redes, vazou nas redes, vários vídeos e áudio do Samuel Mariano passando rodo nas irmãs, nas missionárias. E eu não vi nenhum pastor, nenhum cristão comentando sobre isso. Não vi, pode procurar nas redes, você não vai achar comentando sobre isso. Eu fico indignado quando eu vejo o Silas Malafaia colocar em cima do púlpito mais de 100 pessoas para sambar, dizendo que é a escola de samba gospel. E isso me deixa indignado. Isso me deixa indignado. Eu fico indignado quando eu vejo pastores na igreja dizendo que na hora da oferta que você tem que dar a Deus o que é de Deus e de César o que é de César, mas a igreja dele deve bilhões e bilhões de impostos para o governo. Hoje as instituições que mais devem imposto para o governo são as igrejas evangélicas. Então isso me deixa indignado. Me deixa indignado quando eu vejo pastores dizendo que é para você deixar de pagar o teu aluguel, de você pagar a parcela do teu carro, dizendo que é para você deixar de pagar o que você tem de mais importante, que Deus proveu, que a Bíblia diz: não atentarás o Senhor teu Deus. Mas aí você desafiar Deus, você doar para a igreja dele e esperar que Deus venha prover para você. Então isso me deixa indignado. Então eu fico indignado quando vejo aqueles que se dizem... Por isso que eu não vejo Jesus Cristo indignado com a prostituta, eu não vejo Jesus indignado com o ladrão, eu não vejo Jesus indignado com essas pessoas. Eu vejo Jesus dizendo para os líderes, dizendo: vocês são sepulcros caiados. Então Jesus nunca se indignou com o pecador. Você nunca vai achar na Bíblia Deus condenando o povo por causa dos pecadores. Deus sempre condenou o povo por causa dos que se diziam de Deus, brincavam com a sua palavra. Então, aí o pessoal diz: aí me mandaram os vídeos dizendo que Deus mandou a Covid por causa desse povo, por causa que esse povo brincou com Jesus lá no carnaval passado. Pessoal, vou repetir o que eu já disse no meu canal no YouTube. Se Jesus estivesse lá no carnaval, Jesus sabe o que queria dizer? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo.
Agora, Deus também disse, naquele dia eu terei mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que esses que estão aí agora. Por quê? Porque os pastores conhecem a palavra, os missionários conhecem a palavra e hoje são os maiores mentirosos, manipuladores da população. Então, eles desvalorizaram tanto, esses pastores, essa liderança brasileira, desvalorizou tanto, pessoal, tanto o evangelho, que o PCC abriu 7 igrejas para lavar dinheiro. Veja o nível da desmoralização cristã, da desmoralização do evangelho, da desmoralização da palavra de Deus, que o PCC, 7 é confirmada, abriu 7 igrejas para lavar dinheiro. E daí você acha que Deus está indignado com quem estava brincando e pulando de Adão e Eva, com quem estava zombando dele na pista? Deus está indignado com esses pastores que estão apoiando e aceitando isso. Você viu algum pastor comentar sobre isso? Você viu algum pastor falar sobre isso, que é uma blasfêmia o PCC abrir a igreja, que isso não é correto, que isso não é certo brincar com o evangelho? Você viu? Você não viu. Mas por que eles falam? Porque hoje, como os líderes brasileiros evangélicos perderam a autoridade, tão distante de Deus, tem o diabo por pai, então eles precisam comentar sobre a vida do ímpio para parecer que eles são de Deus. E não é assim. Uma igreja, uma nação, ela é transformada pela igreja quando a igreja se tranca no quarto. Quando a igreja realmente ora, jejua, sem se importar por quem e para quem. Hoje não, hoje a igreja evangélica, ela é da direita. Hoje a igreja evangélica diz que Jesus Cristo aqui na terra usaria uma pistola. E quando eu digo que o evangelho está tão manipulado, está tão destruído no Brasil, eu falo com tanta convicção, pessoal. A igreja evangélica chegou a um nível, olha só, como que os pastores manipularam os evangélicos de um jeito que eles estão cegos, não tem o Espírito Santo mais nas igrejas, não tem, pessoal. Eu não quero dizer que eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu também posso afirmar que não tem, porque é o seguinte, tem uma igreja no Brasil, e quem quiser manda nos comentários que eu mando o link para você, ou te mando o vídeo. Um irmão bem abastado, rico, tanta coisa para doar para a igreja, ele doa uma espingarda. E adivinha? O pastor faz a rifa. O pastor vende os números da rifa da espingarda na igreja. E o pior, os irmãos compram. E uma irmãzinha de idade lá foi sorteada, ganhou a espingarda. Eu não vi a oração que o pastor fez, mas eu vi ele ungindo a espingarda, a irmã levando para casa. Eu imagino a irmã chegando em casa dizendo, olha, anjos, podem descansar agora. Que agora, se algum ladrão vir aqui, eu tenho minha espingarda, que o meu pastor, o homem de Deus, ungiu, e o tirinho vai ser só na cabecinha ou no coração. Aí você pode dizer, não, Juarez, de repente é só para espantar. Não, eu aprendi com o meu pastor que bandido bom é bandido morto. Então, pessoal, a igreja cristã evangélica, esses pastores, esses pessoal que se dizem de Deus, primeiro precisam tirar o tronco do olho deles, para depois ver o cisco que está no olho do outro. Então a igreja evangélica hoje perdeu o foco. Eles estão preocupados com o pecado do outro e não estão vendo que eles estão adormecidos, que eles estão como sepulcro caiado, estão mortos por dentro, estão vazios. Estão tão vazios, pessoal, que agora em São Sebastião, ali no estado de São Paulo, naquela cidade onde morreu 36 pessoas, havia as pessoas exploradas, explorando os outros, vendendo a R$93 o litro de água. Eu não vi nenhum pastor pegar o seu helicóptero, seu jatinho, seu avião, ou fretar um caminhão, porque eles têm condições para isso, e mandar água para lá. Isso eu não vi. Mas agora assistir o carnaval para dizer que eles são santos e os outros são do diabo, aí eles tiveram tempo, aí eles conseguiram fazer. Vocês estão vendo a hipocrisia? Vocês estão vendo a verdade? Então, pessoal, se você acha que isso é pecado, que isso é blasfêmia, não comente, não critique, não julgue. Dobre teu joelho e ore até que algo aconteça, até que algo se transforme. Porque era assim uma vez, mas hoje não. Hoje o evangélico, ele quer sucesso nas redes, ele quer lacrar, ele quer fama, ele quer saber de dinheiro. Hoje em dia a igreja evangélica quer saber de dinheiro, ela quer governo que dê a isenção dos impostos, que ela roubou a vida inteira, nunca pagou. Então não importa se o cara é de Deus ou do diabo, mas se defender eles agora é um cara de Deus. Então, pessoal, essa é a hipocrisia do cristianismo brasileiro, dos nossos líderes brasileiros, que não cuidam do seu povo, não vivem o evangelho. Porque Deus não diz que vai entrar no céu aquele que não vai para o samba, aquele que não vai para o pagode, aquele que não blasfema. A Bíblia diz que vai entrar no céu aquele, não é aquele que vai para a igreja, não é aquele que anda com a Bíblia embaixo do braço, não é aquele que diz que é patriota, não é aquele que diz que ama a família. Deus diz assim, ó,
é aquele, Jesus Cristo disse, aquele que faz a vontade do meu Pai. E será que a vontade do Pai é essa? Será que esses líderes estão cumprindo a vontade do Pai? Onde é que está a vontade do Pai em dizer que Jesus usaria pistola? Onde é que está a vontade do Pai em dizer que os pastores estão indo para a cadeia, hoje ninguém fala nada? Critica só o mundo. O mundo não é para ser criticado, o mundo é para ser abençoado. O Silas Malafaia, outro dia falando do Alexandre de Moraes, aquele é desgraçado. Olha a boca de um homem que se diz cheio do Espírito Santo. Se ele quer que o STF mude, seja justo, e ele crê em Deus, no Espírito Santo, ele vai orar. Mas ele vai amaldiçoar, ele diz que é uma desgraça, que é um desgraçado, que a pessoa que está lá é um desgraçado. Então esse é o nível dos líderes evangélicos que querem criticar escola de samba. Pessoal, um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.